Bom dia com Jesus, irmãos. Amém? Amém. Vamos marcar a Escritura, Hebreus capítulo 7. A mensagem que está sendo estudada nas escolas dominicais: quem é este Melquisedeque? Esta Escritura que estamos meditando nela nas escolas dominicais. Hebreus capítulo 7. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve e levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Número 266. Se você não conhece, então nós vamos cantar uma vez e repeti-lo. Vamos aprendendo juntos. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. A vinda de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá do céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras nunca hão de passar. É Jesus, é Jesus, Ei, glória, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Tem a luta, a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus. Ei, glória!
vocês, irmãos e irmãs. Conjunto, aguarda só um pouquinho, só a igreja. Onde a sua voz em adoração? Todos. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. Isso, com alegria. A vida de Cristo está se aproximando. Irmão, me ajude a levar minha cruz. Eu não quero ficar, quero ir com Jesus. Fala com entusiasmo. É Jesus. O meu mestre querido. Ei, aleluia. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu a riqueza que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Muito bom. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa nuvens e mar, mas as suas palavras, glória, nunca hão de passar. É Jesus, é Jesus, Jesus, é Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos lá no céu a riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém.
ever met the Pentecostal people, of that man going around the world in white. You've heard me. Me recordo de uma visão que vi antes que alguma vez me encontrasse com a gente pentecostal, desse homem indo ao redor do mundo em branco. The one coming behind him sowing seeds of discord. But he won it fairly in the Garden of Eden, by the lust of Eve for sin. Entrou atrás, o semeador de discórdia, porém ele a ganhou legalmente em Eva, no jardim do Éden, pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo por Eva do pecado. For Eve of sin. Then if Eve lusted for knowledge, it was sin, and when we lust for knowledge, want a PhD, LLD, it's sin to do so. Então, se Eva desejou conhecimento, era pecado. E quando nós desejamos conhecimento, desejo um PhD ou LLD, fazê-lo é pecado. That's strong statements, but that's the truth. Essa é uma declaração forte, porém é verdade. It's still the truth. Não importa quão forte seja, é ainda a verdade, vem? Knowledge, understanding, the thing of it is today we don't try to establish the Word of God in the people's hearts. O desejo pelo conhecimento, entendimento. A coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. To establish ourselves. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos. Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. We are commanded to establish the Word of God. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. And come to you with enticing words of man, that your faith might rest upon. Paulo disse: não fui a vós com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith might rest in God. There you are. Man must establish yourself. Aí o tem. Os homens querem estabelecer-se a si mesmos. Deixa Deus fazer algo por uma pessoa e enviá-la. Encontrarás a cada homem tratando de personificá-lo. Vem? Eles estão tratando de estabelecerem-se a si mesmos. Let God do something for a person, send him out. You find every man trying to impersonate it. See, they're trying to establish themselves. Every man, I did this, me, I, mine, my denomination, me this. Establish themselves. What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God? Cada homem, eu fiz, minha denominação, eu isto, estabelecendo-se a si mesmo. De quem estamos pregando? De nós ou do reino de Deus? Establish the Word of God. Estabeleça a palavra de Deus. Unbelief. And establish the kingdom of God in a man's heart. Expulse a incredulidade e estabeleça o reino de Deus no coração do homem. The kingdom of God cannot be established in a man's heart unless God made that man thus. E o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração do homem a menos que Deus fizesse a esse homem desse modo. He cannot be established in a... And remember, the deceitful part, that man thinks that it's right. Ele não pode ser estabelecido em um. E recordem, a parte enganosa, esse homem pensa que ele está correto.
Deus poderoso, Pai celestial, como te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra, Pai. Nesta hora, quantos estão nas sarjetas do pecado e, no entanto, o Senhor nos livrou de tudo isto e nos trouxe para a Tua casa para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Fale conosco, injeta em nós o Teu reino, como acabamos de ouvir o Teu profeta falar. Reino fala de domínio. Nós, tendo o reino do Senhor dentro de nós, nós teremos o domínio do Senhor dentro de nós. Então injeta mais dentro de nós o Teu reino, Teu domínio, Teu controle, para controlar, começar de nós mesmos, nossos ímpetos, nossa natureza, controlar o nosso ego, controlar os demônios que nos rodeiam. Jesus controlava tudo que estava ao seu redor, porque Ele tinha o reino de Deus dentro dele. Dá-nos mais destas qualidades que Jesus tinha, porque Ele é nosso irmão mais velho nesta geração de seres humanos. Purifica-nos, santifica-nos e encha-nos com Teu Espírito e fale conosco, dando saúde para o nosso corpo, nosso espírito e nossa alma. Possamos sair daqui curados. Sim, ouvindo a Tua palavra, ela nos traz cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nesta manhã, sendo distribuída a cada um. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Eu vejo na galeria muita gente aqui embaixo. Deus recompense o esforço que vocês fizeram para estar na casa de Deus. Obrigado, obrigado. Vamos ler a Bíblia aos Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 3, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao 3, logo após vamos ouvir um hino com o irmão Gabriel ali. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém quer dizer Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, veja, é Ele que vem ao seu encontro, é Ele que vem ao nosso encontro, você estando no posto do seu dever, nós estando no posto do nosso dever, no final da batalha é Ele que vem ao nosso encontro. Jesus saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Ele vinha de uma batalha justa, ele não vinha de uma batalha politiqueira, vinha de uma batalha justa. Melquisedeque, que é o próprio Deus, saiu ao encontro dele e o abençoou. Irmão, meu som, o senhor mexeu aí, está ruim. No início estava melhor, meu retorno. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Veja, Abraão, como nosso pai na fé, deu dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, Deus não tem pai. Sem mãe, Deus não tem mãe. Ele nunca chamou Maria de mãe. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus,
Aquele Melquisedeque era a teofania sendo feito, ele foi feito, teofania, a imagem do Filho que é Jesus. Permanece sacerdote para sempre. Senhor, ajuda-nos. Viemos para aprender deste sacerdote, deste Melquisedeque, que hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Humildemente ao pé da cruz, curvados, Pai, queremos aprender de Ti, com o perdão de nossos pecados. Ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ouvir o hino com o irmão Gabriel. Enquanto os hinos são cantados, a palavra é pregada, cura divina é ministrada. O irmão Brana gostou muito do gesto daquele gentil centurião que disse para Jesus: não precisa ir lá em casa não, diga daqui mesmo uma palavra e o meu criado será curado lá em casa agora. Então ele cria na palavra. O irmão Brana disse: aquela é a maneira gentia. Ele disse: os judeus pedem sinais, posição de mãos, tudo isso é bíblico, mas isso é mais dos judeus. Os gregos buscam sabedoria, porém os gentios, para os gentios basta uma palavra. Você crê na palavra e aquilo solucionou o problema. Crer é muito importante. Vamos lá, irmão Gabriel. Conversar com ele, amigos ou estranhos viajantes queriam falar com ele. Cegos, mudos, surdos e aleijados queriam chegar a ele. Sabiam que eles seriam curados quando encontrassem ele. Alguns até subiram no telhado e desceram aleijado, e ele também o curou. Um cego em Jericó foi empurrado, mas gritou desesperado, e ele então o escutou. Ele voltou, perguntou: o que tu queres, ó sofrido Bartimeu? Eu quero ver. E ele ao cego disse: veja. E o milagre aconteceu. Os fariseus perguntavam: quem é este que até morto faz viver? Outros diziam: só sendo um filho de Deus para ter tanto poder. Enquanto isso, ele ia atendendo quem viesse lhe pedir, e não parou, e até hoje faz milagres e vai fazer também aqui. Aonde havia um morto, alguém dizia: é melhor ir buscar ele. Mesmo que já tenha 4 dias
mas a solução é Ele. Um dia 10 leprosos no caminho foram encontrar com Ele. E quando encontraram foram limpos só pela palavra dele. Crianças procuravam um jeitinho pra chegarem mais pertinho e as pernas dele abraçar. Adultos reuniam pelas praças para sentirem a graça que ele tinha a falar. Alguns diziam: ele é um simples carpinteiro, é o filho de José. Mas para nós, ele é o nosso Salvador, o autor da nossa fé. Os fariseus perguntavam: quem é esse que até morto faz viver? Outros diziam: só sendo filho de Deus para ter tanto poder. Enquanto isso, ele ia atendendo quem viesse lhe pedir. E não parou, até hoje faz milagres e vai fazer também aqui. Os fariseus perguntavam: quem é este que até morto faz viver? Outros diziam: só sendo filho de Deus para ter tanto poder. Enquanto isso, ele ia atendendo quem viesse lhe pedir. E não parou, até hoje faz milagres e vai fazer também aqui. E não parou, e até hoje faz milagres e vai fazer também aqui. Amém, irmão. Deus te abençoe, irmão Gabriel. É importante manter essa atmosfera celestial em nosso meio, os cultos. Você leva isso para casa, essa atmosfera. Esta semana eu fiquei muito feliz. Eu viajei segunda-feira para Minas e lá nos cultos, tivemos 3 cultos, segunda, terça, quarta, e voltamos quinta-feira cedo. Povão abençoado. Eu senti falta de uma menina que hoje é moça. Perguntei para os pais: cadê a fulana? Os pais disseram: olha, ela dando um passeio por aí para o mundo. Mas eu fiquei feliz em ouvir o testemunho dos pais, ele dizendo: ela arrumou um namorado de uma denominação, mas ela não acostumou. Ele queria que ela fosse para a denominação dele. E ela tentou ir, foi várias vezes nos cultos ali, mas ela não absorveu aquela atmosfera ali. Aquilo estranhou muito, porque ela foi nascida e criada na mensagem. E ela agora está com seus 18 anos. Ela terminou o namoro com o rapaz por causa disto, que o rapaz queria que ela fosse para a denominação dele, e ela não suportou a maneira da ordem da igreja, que eles se portam ali, que fere a Bíblia, Então ela terminou o namoro dela. Eu disse: isso é uma prova que ainda o Espírito Santo não a deixou. É uma prova que ainda o Espírito Santo não a deixou. Enquanto houver isto, há esperança para nós da volta dela.
Então é isso, você pensa talvez que sua filha ficou rebelde, seu filho, estava vendo essas crianças aqui, coisa linda, e elas estão aqui ouvindo, tudo que é saído daqui eles estão ouvindo, prestando atenção, e isto não sai do inconsciente deles, não sai. No amanhã, quando o diabo vier com tentações, eles vão dizer, não, não é bem assim não, é assim, não é assim, é assim. Eles vão corrigir. Então, não canse de ensinar seus filhos, de trazer seus filhos à casa de Deus. Isto fica no subconsciente de cada um deles e vai salvá-los no amanhã. Já pensou se esse pai não tivesse criado essa menina no caminho do Senhor? Ela não sentiria diferença, ia para o mundo e lá ficava. Mas quando ela é criada no caminho do Senhor, ela sente diferença quando sai, quando vai para o mundo. Lá é outra atmosfera, é outro mundo. Então, ensinemos nossos filhos a amar isto. É o melhor mundo que existe, é o mundo do verdadeiro Evangelho. É o melhor mundo, é o melhor lugar, é trazê-los à casa de Deus, onde emana os santos ensinamentos de Deus. Muito bem, irmãos, sem perca de tempo, vamos prosseguir o estudo da mensagem Quem é este Melquisedeque? Página 22, parágrafo 116. Uma mensagem muito própria, muito rica de ensinamento sobre este único Deus, sobre quem era Deus no Velho Testamento, que é o mesmo hoje no Novo Testamento, o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus hoje do Novo Testamento, só muda de terminologia de nome, mas é o mesmo. Jeová, por exemplo, a palavra Jeová quer dizer aquele que habita com sua família. E quem é esse que habita com sua família? Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Melquisedeque, acabamos de ler aqui, ele é antes de Jesus, ele sendo feito semelhante ao Filho, ele foi feito a imagem, carne, mostrando que quando Deus se manifestasse em carne, seria semelhante a ele. Então tudo isto são sombras, o Velho Testamento é sombra do real que viria no Novo Testamento. As maneiras que Deus se apresentava no Velho Testamento eram sombras da realidade que ele se apresenta no Novo Testamento hoje para nós. Deus abençoe cada um de nossos irmãos, nossos visitantes. Deus recompense seus passos em vir aqui. Nós vamos na página 22, parágrafo 116. Se você não trouxe a sua, preste atenção. Quando eu parar para comentar, você para também, senão sai da ordem. Parágrafo 116. Deus vindica isto. Olha, só isso dá uma mensagem de 3 horas. Deus vindica isto. Isto que? A sua palavra. Que Ele disse. Que Ele disse, pode ficar tranquilo, que Ele cuida em vindicar aquilo. Não fica com medo, não. Isto sempre tem sido correto. Deus o vindica ser verdadeiro. Aleluia. Que tudo
chega uma hora que tem que ser vindicado, tem que dar prova se é verdade ou não. Porém, o que é verdadeiro sempre vai ser verdadeiro. Uma mentira gira e logo descobre que ela é mentira. Porém, uma verdade gira e sempre vai ser verdade. Assim é Deus. A mentira das três pessoas distintas, a mentira da doutrina chamada Trindade, ela vai ser desmascarada no juízo do trono branco. Vai ser desmascarada, vai ser desmentida, porque quem crê nisso não passará pelo juízo, não será aprovado, não será absorvido, será condenado por ter traído a palavra. Mas a verdade, você agarrar a ela, você será absorvido, mesmo que tenha alguma mancha física, mas no trono branco você vai ser absorvido por ter crido na verdade, como foi o evangelista lá que o irmão Brana conta, o Daniel Cury. Ele creu na verdade, e as manchas dele foi absorvida no juízo, por ele ter crido na verdade. Veja, então vamos começar de novo, 116. Deus vindica isto sempre tem sido correto. Deus o vindica ser verdadeiro, mostra claramente que se que pega em mim, pega em você, não pega? Que o predestinado é o único que é considerado na redenção. Entende? Aleluia! O único que é considerado por Deus dentro do plano da redenção é o predestinado. Deus conhecia nosso destino. Então, antes de nós começar nosso destino, Ele quer dizer antes, predestinou a cada um de nós. Entende? Deixe-me dizer isso outra vez, ele gostou. O predestinado é o único que é considerado na redenção, porque ele é o crente semente. Você crê na sua predestinação? Você tem que agarrar a isto. O diabo vem te condenar naquilo outro, você diz, mas eu creio nesta palavra, eu creio na minha predestinação, meu predestino. Antes que o mundo existisse, Deus já me viu, já me predestinou. Entende? As pessoas podem agir como se pensam que são, porém a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados. E os predestinados todos têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. Isto é correto. Esta mensagem está ou não está te trazendo de volta ao original? Você não tem sentido uma mudança, um puxão de Deus em sua alma, em seu espírito, de volta para a Bíblia? Sim ou não? As irmãs têm sentido um puxão em seu coração de volta para a Bíblia? Isto é porque você é um predestinado, uma predestinada. Porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. A palavra está a cada dia nos trazendo de volta, tirando de nossas ignorâncias, de nossas baixarias, de nossas carnalidades, de nossas religiosidades, para o evangelho real, verdadeiro e legítimo. Veja, porque a própria palavra redimir
dizer trazer de volta. Isto é correto. Redimir é algo. Redimir. Algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Ô irmão, seja feliz com isso. Nós não estamos indo para outro lugar senão para o nosso lugar original. As pessoas chegam para você e dizem: você mudou de caminho, mudou de rota, você está ficando até meio doido para o mundo. Paulo disse: predestinado se torna até um louco pelo mundo, diante do mundo, louco por Deus, não é? Mas é isto, é porque nós estamos sendo puxados de volta para o nosso lugar original. Seu lugar original não é ser um drogueiro, um mulherengo, um prostituto ou uma prostituta, ou um ladrão. Seu lugar original é ser cristão. Fale isso para a sua alma. Quando você estiver sendo tentado a pecar, a sair desse caminho, você deve pregar para você mesmo, para você mesmo, e dizer: ó, Joana, Maria, Pedro, diga seu nome e diga: você está saindo do seu lugar original. Seu lugar original é a palavra de Deus. Você é um predestinado, e lugar de predestinado é na palavra. Pregue para você mesmo. Você lembra de Davi no Salmo 103? Ele pregando para a sua alma: bendiga a minha alma, bendiga ao Senhor. Que a alma dele não estava querendo bendizer ao Senhor, só reclamar, não é? Redimir é algo, redimir algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Aí o profeta disse: aleluia. Você pode dizer aleluia? Porque nós estamos sendo puxados. Como? Por correntes? Pela corrente do amor divino. Puxados pela corrente do Evangelho. Oh, bendita corrente que nos puxa para a palavra original, nos arrasta dos credos, dos dogmas, das religiões formais e frias, e nos traz de volta ao nosso destino, porque Ele nos predestinou. Assim sendo, é só, veja bem, irmão, você não te vê aqui dentro? Cada cristão deve te enxergar dentro desse parágrafo 116. Isso aqui é só a fotocópia, é a nossa fotocópia. Você deve dizer igual o Joãozinho do espelho: opa, isso aqui sou eu. Opa, isso aqui é o que acontece dentro de mim. Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta. Não adianta você querer trazer outro na marra. Ele vai vir por uma educação, companhia, mas ele vai sair. Ele vai sair. A primeira luta vai sair. Mesmo no tempo de Jesus, não é da agora não. No tempo de Jesus, quanta gente teve lá só interessado na cura, nos milagres. Quando ele abriu a palavra mesmo, saiu aquela multidão. A igreja de Jesus chegou a ter 5.000 pessoas naquela multiplicação dos pães e dos peixes, mas no final chegou a ter 12, e um ainda era um demônio. Veja, o importante é você estar nisso. Aleluia. Ame mais essa predestinação. Não é que você é melhor do que o A, do que o B, do que o C, não, mas houve um predestino para você. Houve um Deus que é o Criador, que te viu antes até de você passar pelo ventre de sua mãe. Ele já te predestinou quando você estava na mente dele antes da fundação do mundo.
e já disse: o fulano é um dos meus, fulana é uma das minhas. É individual, gente. 2 estarão numa cama, um pode ser predestinado, outro não. O que você deve valorizar é você, dizer: o importante é eu estar nisso. Se minha esposa não quer, dói o coração, porém eu quero. Se meu marido não quer, dói meu coração, porém eu quero. E eu sou alegre em estar nisso, em fazer parte disso. Aleluia! Um menino dando entrevista, jogando bola num grande time, disse: mas como eu sou feliz por ser escolhido pelo técnico para jogar, para ser parte do time do Corinthians. Um time que o mundo inteiro se prostra, gosta. Eu disse: que coisa, essa alegria toda é por ser parte de um time de bola. Quão alegre deveríamos ser por ser parte do reino do céu. Quão felizes, rejubilantes. Você sabia que a nossa alegria é muito pequena? Pequena. É pequena demais. Time de bola, quando marca um gol, a torcida quase explode de tanto gritar. Aqui já marcou vários gols nesta manhã, eu ouço quase nenhum grito. Quase não ouço grito de alegria. O problema é que nós acostumamos com a coisa. Nós acostumamos. Isso é igual ao casamento. Quantas mulheres diziam: se eu fosse esposa do fulano, seria um privilégio. E quando a esposa desse fulano, não dá muito valor. Marido, se eu fosse esposo daquela mulher, tão crente como ela é, tão dócil, seria tão bom. A minha é tão estúpida, tão brava. Mas geralmente nós elogiamos os outros e deixamos de elogiar aquilo que é nosso. Ser humano é maldoso, ser humano é difícil dar glória a Deus por aquilo que é seu, por aquilo que Deus lhe deu. Amemos mais aquilo que Deus nos deu. O que Ele nos deu? Ele nos predestinou. Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta. Você diz: por que Esaú e Jacó? Não tem ligação nenhuma. Esaú não fez questão da primogenitura, e Jacó, desde que nasceu, já nasceu agarrado no pé de Esaú, querendo tomar a primogenitura. Por que Jacó interessou tanto pela primogenitura e Esaú trocou por um prato de lentilha? Por que você vê na igreja crentes que vem ao altar, ora e busca, e senta ali, não perde uma palavra, e traz a mensagem, acompanha, e dão a vida mesmo pela coisa, quando outros parece que não está nem aí? É o Esaú e o Jacó. O Esaú, a primogenitura era dele, mas ele não fez muito caso. Quando Jacó viu o valor que aquilo tinha, Jacó disse: de um jeito ou de outro, eu vou conseguir. Oh, bendito sejais vós, irmãos, em pensar os pensamentos de Jacó. Você diz: ainda que eu sou falho, sou frágil como humano, mas de um jeito ou de outro, o céu é meu. O arrebatamento é meu, a vida eterna é minha.
Não abrirei mão, não trocarei isto por nada. É o parágrafo 116. Sim, assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali, veio trazer de volta. Não vieram dali, de Salém, de Jerusalém, então não tem saudade dali. Você vai ter saudade de um lugar que você nunca foi? Não tem jeito. Você tem saudade de um lugar que você veio, principalmente da sua terra natal. Nós viemos de lá, nossa terra natal. Abraão, nosso pai na fé, ele lutou muito por aquela terra. Você sabia que vai descer a Santa Jerusalém, vai descer justamente naquela região onde Abraão lutou ali. Por isso que ali é um lugar sagrado. Ninguém toma aquilo de Israel. Ninguém toma aquilo de Israel. Você vê eles bombardeando tudo ao redor. Já bombardeou a Síria, o Iraque, a Líbia. Mas Israel, as nações orientais ficam babando com vontade de tirar de cena, mas não dá conta, porque aquele pedacinho de terra ali é onde vai descer a Santa Sião. É um lugar sagrado. É um lugar sagrado. Por que o diabo bombardeou fulano, bombardeou ciclano, mas não bombardeou você? É porque em você tem descido esse reino, e o reino de Deus é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você é o terreno sagrado de Deus na terra. Pense nisto, igreja. Nós somos a terra santa de Deus, terreno santo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Porque outros não vieram dali. A resposta é essa: porque os outros não têm vontade de voltar para lá, não têm vontade de aceitar essa palavra, que não vieram de lá. Caminha, e depois você vê, cadê o irmão fulano? Foi para uma igreja, uma denominação, ou um ismo. É porque nunca foi predestinado para estar nisto. Mas o predestinado, ainda que sai, dá uma volta por aí, e acontece igual a mocinha que eu contei lá em Minas. Diga, lá não é meu habitat, lá não me serve, eu não me sinto em casa lá. Um crente que veio do céu, ele não sente em casa, fora desta palavra, desta doutrina. 117. Então você se torna um eterno, não é? Você é um predestinado, um elegido por Deus. Você se torna uma pessoa eterna, porque você tem o eterno, que é o Espírito Santo, dentro de sua alma. Seu corpo, nosso corpo não é eterno, ele é pó, em pó vai tornar. Porém a nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno. Você tem vida eterna dentro de você. 117. Sendo eterno com ele no princípio, vida eterna que vocês tinham lá. Aleluia. Quando você morava lá, você começou, você entrou na vida eterna lá. Você não entra na vida eterna aqui. Irmão, vem no altar, irmão, aceitar Jesus para você ter vida eterna. Isso é uma conversa para boi dormir. Quem tem vida eterna começou lá. Quem tem vida eterna já veio eterno.
já veio predestinado para ser eterno. Você não começa nada aqui, começou tudo lá. O Lúcifer começou lá, eu comecei lá, estava na mente de Cristo. Leia a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, nós estávamos na mente de Deus lá. Aqui é simplesmente um acontecimento. Deus se assenta e está assistindo o acontecimento que Ele criou. Antes do mundo existir, Ele criou em 6 dias, e no 7º Ele descansa e vê o surgimento. Viu você nascer, sabia o dia, a hora que você ia nascer, sabia o dia, a hora que você ia nascer. Deus sabia. Ele simplesmente está assistindo, sabia seu currículo como seria aqui, sabia o currículo de Esaú, de Jacó. Por isso que antes dos dois nascerem, estava no ventre da Rebeca, mãe deles, eram gêmeos. Deus já disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Deus, que é onisciente, sabe tudo. E você estava na onisciência de Deus, como um predestinado para a vida eterna. Ô irmãos, isso deve inflamar as nossas almas. Isso deve fazer inflamar as nossas almas de alegria. E às vezes nós ficamos pensando só em derrota, só o que o diabo fez conosco. O diabo essa semana acabou comigo, fez isso, fez aquilo, fez minha mulher brigar comigo, fez meus filhos, fez isso, fez aquilo. Vamos parar de pensar no que o diabo fez contra nós. Vamos pensar no que Deus fez por nós. É mais lucrativo, é mais valioso esmurrar. O irmão Brana diz que o diabo tem direito de nos esmurrar aonde ele quiser. Essa carne aqui é para o diabo esmurrar, mas você vira o quadro. O diabo esmurrou Jó, esmurrou João na ilha de Pátimo, e você vê algum dia eles reclamando? Não, eles faziam glorificar a Deus, glorificar a Deus. Você vê esse crente cheio de reclamação, é porque ele não reconheceu ainda o que Deus fez por ele. Porque se você reconhecer, você não vai ter tempo para reclamar nem do diabo, principalmente da coitada da Dilma. Principalmente da coitada da Dilma, você não vai ter tempo de reclamar. Não, para você ser feliz, você não depende de governo, não. Você depende do seu trabalho, da sua administração. Coitada da Dilma, leva um pancado tudo aí, como se para nós ser feliz depende do governo. Depende de nós arregaçar a manga e trabalhar. Aleluia! Para nós ser felizes, nós não dependemos do diabo também não. Ignore o diabo e vamos em marcha. Vamos ao trabalho, faça a obra de um cristão. Senão Jesus não era feliz. Jesus foi o homem mais feliz da terra. No entanto, ele tinha o diabo no seu encalce 24 horas por dia. O homem que tinha mais o demônio no seu encalço foi ele. Porém, isso não abateu. Nunca abateu. Às vezes que você via ele chorando, não era por si próprio, chorando pelos outros. Chorando pelos outros. Amém? Vamos buscar o Espírito de Jesus morar em nós, para você sorrir na amargura. O irmão Brana disse: um dos mistérios dos 7 trovões. As pessoas gostam demais de mistério, mas não gostam do significado dos mistérios. Principalmente esse povo que vive só falando em mistério, se projetando, se tornando essas pessoas místicas. Místicas. Pisa no dedão no pé dele para você ver. Xinga tudo. Então adianta ser um místico, só falar em mistério? Não, eu não quero saber de quanto mistério você sabe da Bíblia, da mensagem. Eu quero saber o quanto do autor dos mistérios mora em você. E o irmão Brana disse: um dos segredos dos 7 trovões é
regozijo na tribulação. Quanto mais a coisa está feia, mais você regozija. Glória! Aleluia! Quanto mais a coisa está preta, mais você canta. Paulo e Silas tinham levado 39 chibatadas lá naquela cadeia, corpo arretalhado, mas estampou a cantar. E você pensa que estava cantando uma música natural? Estava cantando hinos espirituais, porque isso é o dom do cristão, é cantar hinos espirituais. Estampou a cantar, o lombo todo retalhado, tanto apanhar. Você já apanhou, irmão? Quantas irmãs já apanhou? Quantos irmãos já apanharam aí? Lombo retalhado, 39 chibatadas. As chibatas que os romanos usavam, na pontinha assim, era de ferro. Quando eles puxavam, jogavam, puxavam e cortavam, retalhava mesmo. O filme mais verdadeiro que tem de Jesus é esse último que temos aí. Esse último que foi gravado por, como é que chama o autor dele? O Mel Gibson. Ele chegou a quebrar uma coluna quando foi fazer o filme. Mas é isso. Mas Paulo e Silas na prisão, toda retalhada, sem merecer. Porque o cristão não sofre merecendo, não. Eu estou sofrendo, mas vai ver, comprou e não pagou, puxou mala demais e depois não cumpriu o que prometeu. Aí apanha mesmo, e sofre mesmo. E não vem dizer que está sofrendo por amor de Jesus, não. Sofrendo por desobediência. Mas Paulo e Silas estavam sofrendo pelo Evangelho. João, Apocalipse, capítulo 1, João disse: fui para a ilha de Patmos por causa do Evangelho. Oh Deus, ajude nós a crescer, gente. Bom, Ricardinho, me ajude. Vamos ajudar um ao outro a crescer. Que às vezes nós, qualquer coisinha, estamos reclamando. É por causa do Evangelho? Não, é por causa do meu negócio. E se fosse por causa do Evangelho, então? Aí que você reclamaria mesmo, que o negócio às vezes tem até razão direito. Mas e por causa do Evangelho? João cantava, Paulo e Silas na prisão cantava. Eles tinham todo direito de estar ali na prisão falando mal do carcereiro, dos soldados de Roma, de César, do rei César, maldoso. Mas eles não usaram dessas oportunidades. Eles começaram a cantar. E a unção foi tamanha que as portas da prisão rebentaram e abriram. Houve um terremoto que o carcereiro ficou perplexo, e os presos todos saíram, soltaram. Mas Paulo disse: não, ele saiu, mas está tudo por aqui. O carcereiro queria suicidar, porque se deixar os presos fugirem, ele ia morrer. Ele disse: não faça nenhum mal, estão todos aqui. Naquela hora o carcereiro viu que realmente era o sobrenatural. Ele se converteu, ele e sua casa. Ações que levam pessoas a se converterem através de ações cristãs. Oh Deus, traga esses tempos maravilhosos em nosso meio. Tempo da mulher do presunto com ovos, tempo dos homens também do presunto com ovos. Traga Jesus de novo ao nosso meio. Nós estamos de volta à palavra original. Nós queremos os resultados dela em nós. Ser manso, humilde como cordeiro. Aleluia. 117.
sendo eterno como com Ele no princípio, vida eterna que vocês tinham lá no princípio, antes da fundação do mundo. Jesus veio do eterno, se tornou humano, morreu e voltou para o eterno para ser aquela coluna de fogo. Quando Saulo encontrou no caminho de Damasco, ele não encontrou o homem Jesus, mas ele encontrou a coluna de fogo e disse: Jesus tinha voltado para ser a coluna de fogo, tinha voltado para ser o eterno. E assim é você veio do eterno, passa por aqui escrevendo sua página, seu livro. Cada dia nós estamos escrevendo nosso livro, e depois nós vamos voltar para a nossa origem, de sermos eternos. Você não é produto do acaso, você é produto do eterno. Aleluia! Vida eterna que vocês tinham, seu pensamento do que vocês eram, só o que Ele queria que vocês, digamos, Ele queria que eu estivesse de pé no púlpito, aqui, queria que vocês estivessem assentados aí, cada um. Ou você acha que isso é uma coisa do acaso? Isso aconteceu sem nenhuma predestinação. Nesse exato momento, hoje dia 2, hoje é 2? 4? O calendário de vocês está rápido demais, não é não? É 4 mesmo? Meu Deus, como o tempo está passando rápido. 4 de outubro de 2015. Você, na mente de Deus, Deus te viu aqui. Nós não somos produtos do acaso. Oh, como é lindo observar nossas vidas por esse canal. Você não é um João ninguém, uma Maria ninguém. Você não é o produto que veio ao mundo à toa. Ele queria que eu estivesse de pé no púlpito, pregando a palavra dele. Ele queria que vocês se assentassem nesses bancos. Ele disse essa noite, nós dizemos esta manhã. Vira para sua irmã, vira para o seu irmão e diz: Deus te viu aqui nesta manhã. Deus te viu aqui. Deus queria que você estivesse aqui. Deus queria que você estivesse aqui. Deus queria que você estivesse aqui. Por isto, vira para o seu irmão e diga: é bom te ver aqui. É bom te ver aqui. É bom te ver aqui. Então estamos servindo o seu propósito eterno. Ei! Dá vontade de falar em língua estranha. Se eu soubesse, eu falaria. Aleluia. É isto correto? Bem, então depois que se tiver acabado, ele é trazido de volta num estado glorificado, tem amadurecido e é trazido de volta para o estado de glória de onde viemos. Esse ele é eu, é você, somos nós. O próprio Senhor Jesus aconteceu isso. 118. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, quando eles estavam preparando um cepo é um pedaço de pau, toco, para lhe cortar a cabeça, e Paulo olhou para aquilo, cheio do Espírito Santo, ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Eu creio que Paulo tinha acabado de dizer: miserável homem que sou,
que ele falou aquilo depois dele ter tido um encontro com a coluna de fogo, depois dele ter sido cheio do Espírito Santo, que quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai repudiar o seu eu de fora pecaminoso. Mas na hora que ele viu a morte, aquela guilhotina afiada, que ia descer e tirar o corpo, separar a cabeça do corpo dele, ali ele olhou com os olhos de dentro. Amém! Você deve olhar na cara da morte, não com os olhos de fora, senão você vai ter medo. Você vai escapulir, rolar, escapulir. Mas se você olhar na cara da morte com os olhos de dentro, com os olhos do eterno, com os olhos da alma, você vai dizer do jeitinho de Paulo. Ele olhou para aquele cepo, aquela guilhotina, e disse: onde está, ó sepultura, a tua vitória? Ele desafiou a morte na sua cara. O Espírito eterno que estava dentro dele sabia que seria assim, ó, sairia dali e já entrava por aquele corpo, que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, quando sairmos desse, já temos de Deus um corpo feito pelas mãos eternas, preparado para nós, muito melhor do que este. Já temos, 2 Coríntios 5, já temos um corpo novo. Ei, glória a Deus. Cadê os glória a Deus, irmãs? Aleluia, de regozijo. Ou você está aqui dizendo: acaba não, mundão, tá bom demais aqui. Não, nenhum cristão que tem o Espírito Santo está dizendo isso. O cristão que tem o Espírito Santo está em angústia, em desejo de trocar de corpo logo, trocar de paletó logo. Esse corpo é o velho paletó. E aí Paulo olhou com os olhos da alma e disse: graças a Deus que nos dá a vitória. Ele disse: morte, diga-me onde podes me fazer gritar. A morte não fez Paulo nem gritar. Ai, ai, ai! Não, ela não fez. Morte, diga-me onde se pode me fazer gritar, ter pânico, baixaria. Ele, como ovelha muda, foi ao matadouro sem abrir sua boca, não gritou. Matar bode. Você já matou bode? Quem matou? Bode, cabrito, quem matou? Já. Lourinho é mau, já matou bode. Ei, matar bode é custoso. Ele estampa num berreiro. Um berreiro, parece que está acabando o mundo. Mas matar cordeiro é diferente, faz dó. Cordeiro faz é chorar, derrama lágrima. Você é o cordeiro mudo. Pode falar, pode reclamar, mas prefere ficar calado. E é no silêncio que você ganha. Ouvimos aqui domingo passado o evangelista irmão Marcos. Cadê ele? Está aqui? Marquinhos. Meu Deus, Marquinhos não vem nas escolas. Puxa a orelha dele. Foi preso. Mas ele falou com muita propriedade. O Mardoqueu tinha todo o direito de levar o livro das crônicas e mostrar para o rei Assuero, para livrá-los da morte, dizer: rei, leia aqui, rei, que nós fizemos por ti. 2 bandidos queriam te matar um dia aqui, ó, e eu pulei na brecha. Está escrito no livro das crônicas, leia. Ele ia morrer calado sem usar esses direitos, que o Naamã tinha decretado a morte de quem não dobrasse, não curvasse diante dele. E o rei Assuero e o Mardoqueu tinha tudo isso a favor dele. Você sabe o que é grandeza, irmão? Escreva isso na página branca de sua Bíblia. Grandeza é você ter tudo
para detonar contra o seu próximo e não detonar. Ainda que seja para salvar a sua vida e você ficar calado. Isso é grandeza. Aconteceu isso com Mardoqueu, o judeu Mardoqueu. Ele tinha tudo para detonar contra o Naamã. O Naamã era um falso. Ele queria só ter promoção pessoal diante do rei Assuero. Ele podia levar o livro das crônicas e mostrar para o rei. Mas o rei teve que perder o sono na madrugada, e para poder ir na estante, pegar o livro das crônicas para começar a ler, e abriu bem em cima lá daquele tempo que alguém tentou matá-lo, e ele descobriu que era um judeu por nome Mardoqueu. Aí ele saiu correndo de noite, chamando os criados, disse: que nós fizemos em troca por este Mardoqueu, judeu? Nada. Então vamos fazer alguma coisa. Poupou a vida do rei. Não sei quantos anos aquilo passou. A Bíblia não fala. Não sei quantos anos, mas Mardoqueu calado. Isso é grandeza, gente. Grandeza é você ter alguém na mão, que eles usam muito isso: fulano está na minha mão. Quando pega a fraqueza do outro, ele diz: agora você está na minha mão, viu? Eu te detono a qualquer hora que eu quiser. Jesus tinha nós todos em suas mãos. Ele podia nos fulminar, e no entanto ele foi nos perdoar, porque ele é grande. Grandeza, já escreveu isto? Pelo menos guarde em seu coração e sua mente. Grandeza é você ter a vida do outro nas suas mãos, você podendo detoná-lo, e no entanto você fica calado, mesmo diante do juiz, questionamento, você fica calado e não detona. Oh Deus, eu quero isso mais para mim. Porque nós, seres humanos, somos dono disso. A pessoa vem nos acusar, a primeira coisa que nós sabemos da falha dele, nós viramos para ele ou para ela e dizemos: e você? E você também? E você? E você? E você? Não ficamos calados de jeito nenhum, queremos revidar. E você, com essa cara lerda, querendo me acusar? Você também não foi terrível, não? Não, isso não é grandeza. Grandeza é você ter a fraqueza do outro, da outra na mão, e ficar calado. Ó, boca fechada não entra mosquito. Boca mosquito não entra fechada. Onde é que eu parei, irmão? Onde eu parei? Terceira linha do 118, é na página 23, né? É Paulo diante da morte, sem medo. Veja, porque eu sou um possuidor da vida eterna. Amém. Ele o reconheceu. Ali não era o ele de fora, era o ele de dentro. Então ele diz: morte, inferno, sepulcro, nada pode detê-lo. Se não pode deter Paulo, pode deter alguém que tem o mesmo espírito que Paulo tinha. Nada pode nos fazer dano. Temos, vamos dizer isso juntos, temos vida eterna. Ele entendeu que ele havia sido abençoado com vida eterna. Ei, glória! Tem bênção maior que essa, irmãos? Paulo entendeu que ele tinha sido abençoado com vida eterna. Eu te pergunto, tem bênção maior do que essa? Eu fui abençoado hoje no culto. Por quê, irmão? É porque eu fui curado com a dor na unha, está doendo demais aqui, fui curado. Uma dor de cabeça. A maior bênção é a bênção da vida eterna.
Paulo entendeu. Por isso que ele tornou aquele trovão, aqueles raios. Foi abençoado com a vida eterna. Esta é a diferença da noiva com as denominações. As denominações, quando diz que foi abençoado, pode saber que foi uma dor de unha, uma dor de cabeça, foi curado, uma coisinha material. Mas a noiva, a bênção da noiva, é aquela bênção de Abraão. É a bênção de Abraão. Vida eterna. Você foi abençoado com a bênção da vida eterna. Oh, irmão, o irmão Branham entende isso no fundo. O profeta entende isso na alma. Ele chegou a dizer: olha, se Deus não tivesse me dado nada mais, nem roupa, nem calçado, nem casa, nem carro, e até comida, me desse só um bocado cada dia, mas se me tivesse me dado só a vida eterna, já era motivo de eu viver pulando de alegria, porque ter vida eterna é o maior presente do mundo, é o maior motivo de ser feliz. Pastor Manassés, nosso abraço a vocês aí na Grande Curitiba, que está nos assistindo pela internet. É o maior presente, é ter vida eterna. O rapaz disse: eu quero o maior presente do meu pai, é um carro. O carro vai ficar velho, vai acabar. Vida eterna é uma coisa que não enferruja, não acaba, não fica velha, sempre jovem, sempre novos. Ele entendeu que ele havia sido abençoado com vida eterna. Que bênção, hein? Que presente, hein? E isso é para você, irmão. Isso é para você, irmão. Isso é para nós. Então, não há motivo de sermos infelizes, darmos tristes, só porque o irmão fulano falou mal de você. Deixa falar, gente, o que ele achou não foi com sua cara. Quem tem que ir com a minha cara sou eu. O outro vai com a minha cara, aí eu fico sem cara, não é? Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Se ninguém te amar aqui na terra, o importante é Deus te amando. Isso é o mais importante. Seja feliz. (119) Exatamente como uma gotinha de orvalho. Se eu entendo, não sei muito sobre a química, mas deve ser o congelar da umidade ou da atmosfera, e quando a noite se torna fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra. Gotinha de orvalho tem caído de alguma parte, porém na manhã seguinte, antes que o sol saia, aquela gotinha de orvalho está ali, a gotinha trêmula de frio. Porém, desde que o sol saia, vejam-no brilhar, começa a brilhar. Está contente? Por quê? O sol vai chamá-la diretamente de volta ao lugar de onde ela veio. Ela começa a brilhar de alegria, porque o sol vai trazê-la a evaporação de volta de onde ela veio. Ela fica trêmula de alegria. Você não fica trêmulo de alegria nesta manhã? Oh, gotinha de orvalho, você é essa gotinha de orvalho, nós somos essa gotinha de orvalho, e o sol tem saído para nós. O
sol da justiça, Jesus Cristo, é o nosso sol. Ela fica trêmula, até você olhar lá e não ver ela mais naquele galho, daquele ramo. Cadê a gotinha que estava aqui, de orvalho? Subiu, evaporou, o sol fez ela evaporar. Cadê João que estava aqui? Subiu, o sol da justiça fez-o evaporar. Subiu, nunca mais João foi embora, foi embora. Ei, gente, se aproveite esse povo aqui agora. Muito em breve nós não estaremos mais aqui, seremos evaporados no abrir e fechar de olhos, voltaremos de onde viemos. Aleluia! Porém, na manhã seguinte, antes que o sol saia, ela está ali, a gotinha, trêmula de frio. Porém, desde que o sol saia, veja-no brilhar e está contente, porque o sol vai chamá-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. E esta é a maneira com o cristão. O profeta diz, aleluia. Parece que ele estica o beiço assim, aleluia. Tão bom falar aleluia. Aleluia quer dizer louvores a Deus. Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo dentro de nós nos diz que viemos de alguma parte e que voltaremos outra vez através desse poder que está nos puxando. Há uma atração. Oh, graças a Deus. Você tem notado, irmãos, a menos que você não está entrando em Cristo, você está ouvindo os cultos de uma forma intelectual, mas você que está ouvindo os cultos com a alma, você tem notado que está havendo uma atração tão forte para nós voltar de onde viemos. Eu compro um terno, pode ser bonito como for, parece que não está bom. Compro um sapato brilhoso, não está bom. Construo a casa, sonho, não está bom. Não está bom, algo está dizendo, está errado. Não é aqui, não é aqui. E isso acontece com cada cristão que está levando a sério a coisa. Aí eu começo a andar, vou aqui, vou ali. Vem aquela angústia. Aí chego lá e disse, mas não é aqui. Semana fui em Minas, chegamos lá, foi um tempo maravilhoso. Povão, vem abraçar a gente, depois de 2 anos. Culto segunda, terça, quarta, cultos maravilhosos. Mas você diz, mas não é aqui, não é aqui, não é aqui. Algo dentro de você lhe fala, não é aqui. Nosso descanso, que nós estamos buscando. Abraão andava, cruzou o rio Eufrates, começou a andar naquela terra desconhecida, onde ele nunca tinha ido, Canaã. Mas a Bíblia diz que ele andava como peregrino e forasteiro, dizendo, não é aqui, não é aqui, não é essa Canaã velha, é uma Canaã nova, que aqui vai ter teus, jebuseus, vai ter guerra. Não é aqui, não é aqui. E feliz você entender isso na alma. A alma do eleito está assim, clamando, Abba, Pai, meu Pai,
Não é aqui. Você casa, pensa, eu casando vai me satisfazer. E você vai entender que é bom, isso faz parte da vida. Mas não é isso também. Não é isso. Aí você faz uma viagem, vou fazer uma viagem de avião, conhecer um lugar que eu nunca fui. Chega lá, você vê que é igual a todo lugar. Igual a todo lugar. Esse tempo eu fui visitar o pastor Eliú. Ele falou, vou te levar num lugar do mar que é lindo, lindo, lindo. O senhor nunca foi, o senhor vai adorar. Cheguei lá, é a mesma coisa do outro lugar que eu tinha ido. A água salgada, a mesma coisa, areia. Tinha umas areias pretas lá, diferentes, mas é a mesma coisa. Não é aqui. Não é aqui a resposta. A alma continua buscando a resposta. Nossa habitação não é aqui. É a Jerusalém. É a Jerusalém. É glória. Nós temos uma habitação segura. Nossa pátria. Aleluia. Onde eu parei? 120. A gotinha de orvalho reluz e brilha e grita, porque sabe que veio dali de cima e que esse sol vai atraí-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. Sol fala de Jesus, Ele é o sol da justiça, Ele está nos atraindo. Por isso que quanto mais você lê a mensagem, lê a Bíblia, você sente saudade de onde você veio. Saudade. Você não tem saudade de nada aqui dessa terra. De nada. Nem da sua casa, não. Se ele viesse aqui, muito melhor ir para lá do que ir para minha casa. Muito melhor. Nós estamos com saudade da nossa habitação. É de lá que viemos. Aqui é só dores, principalmente depois que passa dos 50. É ai daqui, é ai dali, ai, tempo dos ais. Você não quer morrer você ficar velho, morre enquanto está novo. Depois de velho é ai daqui, ai dali. A gotinha de orvalho reluz e brilha e grita, porque sabe que veio dali de cima e que esse sol vai atraí-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que, aleluia, quando ele entra em contato com o Filho de Deus, ele vai ser atraído para cima algum dia, porque se eu for, disse Jesus, levantado da terra, a todos, você está incluído nesse todos? Todos atrairei a mim, amém. Você está incluído nesse todos? Você tem um hino bem próprio, irmão Léo? Irmão Léo, conjunto, você tem um hino bem próprio para essa hora? Então canta. Vamos orar, o conjunto vai ficar cantando. Senhor, saudade do céu. Saudade do céu. Nosso coração, nossa alma tem saudade da nossa casa. Não é aqui, não é lá em cima. Lá em cima. Wesley é seu nome? William? É William. Então ora, pega o microfone e ora, agradecendo a Deus. Ora. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, Pai Celestial, Aleluia. Muito obrigado, Deus, por este momento, ó Deus, Sim, por esses irmãos, ó Pai, por este ministério, ó Deus, por esta revelação, ó Pai, por estarmos marchando, ó Deus,
para o céu, ó Pai, que não é um céu, ó Pai, de mito, mas é um céu real. Ó Deus amado, leva-nos cada vez mais, ó Deus, para dentro do Senhor, ó Pai, que possamos ter esta vida, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, que possamos cada vez mais, ó Pai, ter esta saúde. Muitas vezes buscamos a saúde natural, ó Pai, mas que possamos ter mais da saúde espiritual, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo pastor, pelos diáconos, ó Pai, pelo canto, ó Pai, pelos hinos, por tudo, ó Pai. Temos tudo no Senhor, ó Pai. Nunca faltou nada, ó Pai, do que o Senhor sempre nos deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço e te peço. Amém. Aleluia, obrigado. Diga para ele, obrigado, Jesus, pelo Senhor ter me predestinado. O predestinado é o único que é considerado na redenção. Único é o predestinado. O não predestinado não é considerado na redenção. Obrigado por estar nessa lista dos predestinados. Obrigado. Leva-nos embora para casa agora com esta bênção da palavra, a bênção da salvação, em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar, irmãos. Domingo que vem teremos visita, né? O pastor lá do Paraguai vai estar pregando aqui. Mas no outro domingo, se Deus quiser, a gente termina a leitura desta mensagem. É doce, não é? É doce, não é? É ou não é? Amém? Faz bem para a alma. No outro domingo de manhã, passando esse no próximo, vamos continuar. Vai ter ensaio das crianças, vai? As crianças. Agora, as crianças já fiquem aqui, as crianças e os adolescentes. Antes do almoço, vocês cantem com a irmã Lídia aí. Eu quero ver segunda-feira, dia 12, aquela festa maravilhosa, lá no Retiro. E durante o almoço, irmão, cadê o irmão? Os irmãos do bandolim, do violão, do baixo, do culto do evangelismo. O irmão Israel, cadê Israel? Está aí? Israel não veio? Hã? Só não deixou ele vir não, irmão? Eu vi a esposa dele aqui. Só não deixou ele vir não? Trancou ele lá, falou, você não vai. Fez arte? Ei, menina arteira, hein? Quero ver cantando ao vivo, na hora do almoço, vocês tocando, é hora do bandolim tocando e o irmão Israel cantando ao vivo. E quem canta não pode comer, né? Não pode comer, é hora do almoço, o povo vão comendo e eles cantando. E a irmã Lídia também com a turma dela, cantando na hora do almoço, o povo vão comendo. Mas é muita gente da irmã Lídia, tem que comer, não é? Mas o irmão Israel é ele sozinho, com os irmãos, ali não pode. Comer com música ao vivo é bom, né? Bom. Senhor Jesus os abençoe. À noite teremos a Santa Ceia, 4h30 o companheirismo, agora 1h30 os adolescentes ali, uma festa maravilhosa com os adolescentes. Adolescentes de 0 a 100 anos, se é solteiro, fica ali com os adolescentes, pode ficar. Solteiro, solteira, fica ali. Tão bom. A irmã Geisa, com a irmã Tati, com o diácono, os diáconos estão ali pulando, gritando, ensinando a cantar, ensinando versículo, parágrafo, e isso cria raízes nos jovens, Muitos não gostam, não querem, tudo bem, mas isso é para quem gosta, para quem quer, para quem sente falta. Eu preciso disso. Isso é para quem fala, eu preciso disso. Eu necessito estar envolvido com as coisas de Deus. Eu me lembro quando eu faço isso, porque eu lembro de mim. Eu lembro de mim quando eu era solteiro. Eu não esperava chegar o domingo, eu ficava contando nos dedos, porque eu sabia que o domingo nós estávamos jovens reunidos na igreja. E isso fazia parte da minha vida, faz parte da nossa vida. Você vê esses jovens vadios, sonâmbulos, falta de Deus,
Ponha Deus no coração deles, que eles vão ter o porquê viver, o porquê existir, o porquê vir à igreja, vão ter fome. Mas você que tem essa fome, valoriza. Diga, isso faz parte da minha alma. O povo que canta do conjunto também pode. Os jovens do conjunto. Fazer parte ali do trabalho ali. Isso é bom. É de 0 a 100 anos. Esses adolescentes ali, 1h30 da tarde começa. Não seja egoísta, não. Isso não é para mim. Eu vou namorar. Hoje é domingo, eu vou namorar. Não, deixa para namorar nas horas vagas. Hora de adorar a Deus. Que você vê que a igreja tem alguma coisinha na igreja. Namore com Deus, que seu casamento vai ser mais abençoado. Tem certeza. Namore mais com Deus do que com a moça. Namore mais com Deus do que com o rapaz, porque o Deus do céu te animará no que é correto e te desanimará no que é incorreto. Cuidado com a paixão engana demais. O que eu tenho visto ultimamente de traição, de coisas horríveis está acontecendo, tudo por casamentos pela paixão. Pouco companheirismo com Deus é perigoso se errar. Mas vamos lá, abrace um ao outro. E à tarde tem mais. Santa Ceia hoje à noite. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que está em terra distante e pensa em sua cidade e da mesma sente saudade e pensa em viajar e um pouco tem que esperar, vai cantando uma canção, é chegar em sua mansão, pra descansar, pra descansar. Como um viajante que vai chegando em terra distante e seu país vai divisando sua mansão, avistando aonde vai descansar, aonde vai descansar, aonde vai descansar. Como um viajou que vai encontrar seu Senhor, ele pode encontrar e um pouco pode demorar. Seus olhos estão atentos e hoje pode ser um evento e já raiou uma luz e voltará meu Jesus pra nos buscar, pra nos buscar. Como um viajante que vai chegando em terra distante e seu país vai divisando sua mansão, avistando aonde vai descansar, aonde vai descansar, aonde vai descansar, aonde vai descansar, aonde vai descansar.
Jesus, tu és a estrela, sim, a estrela d'alva. Jesus, tu és o poder que salva. Tu és a mensagem, sim, uma porta aberta. Jesus, tu és o poder que liberta. Jesus, tu és o princípio. Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim. Jesus, tu és o princípio. Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim. Jesus, tu és a fonte, aonde há gozo bastante, aonde os sedentos podem saciar. Envia um novo canto e dá o Espírito Santo, e os salvos e os remidos podem cantar. Jesus, tu és o princípio. Jesus, tu és o fim. Eu quero meu Jesus sempre perto de mim. Jesus,